Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, reagindo aqui a mais um vídeo, a respeito da doutrina calvinista, dos decretos de Deus. E, infelizmente, a doutrina calvinista ela vem se contradizendo o tempo todo, né? Porque uma hora existe livre-arbítrio, outra hora não existe livre-arbítrio. Ora, existe livre-arbítrio somente em Adão e Eva, ora não existe livre-arbítrio em Adão e Eva. E aqui eu estou com um breve vídeo, de mais ou menos uns 3 minutos, de 2 pastores calvinistas. E a pergunta é: a queda de Adão e Eva, nossos primeiros pais, foi decretada por Deus ou não foi? A doutrina calvinista vai dizer que foi decretada por Deus. O que é um decreto? Veja, decreto significa um desígnio, uma vontade, uma intenção. E quando é decretada essa vontade, esse desígnio, que é manifesta em ação, esse decreto que é desígnio, vontade e intenção de alguém, e esse alguém aqui nós estamos falando de Deus, o decreto publicado, vamos dizer assim, que posto em ação, ele se torna a ação que expressa ou manifesta o desejo e a vontade de Deus. Isso é decretar. Então, os calvinistas vão dizer que Deus decretou a vontade, ou melhor, a queda de Adão e Eva. Ou seja, a queda de Adão e Eva seria vontade de Deus. Veja o que esse pastor vai dizer. É o pastor, acho que é o reverendo Hernandes Dias Lopes, com todo respeito ao pastor, com todo respeito aos calvinistas, mas aqui estamos falando das ideias calvinistas, da teologia calvinista. Veja o que ele vai dizer a respeito da queda de Adão e Eva. E depois nós ouviremos outro pastor e vamos ver se isso aí existe decreto ou não tem decreto. Um diz que sim, o outro vai dizer que existe sim decreto, mas que existe uma liberdade do homem. Mas como é possível isso? É Deus, e Ele não precisa pedir licença e nem permissão para nós para agir. Ele é soberano, Ele é livre, e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É claro que Deus é onisciente. Deus não pode ser pego de surpresa. Deus não é colhido de uma forma, puxa vida, essa situação eu não previ, eu não sabia. Não, Deus sabe todas as coisas. Agora, o fato de Deus saber antecipadamente que o homem cairia não torna Deus responsável pela queda do homem. Deus não criou um robô, Deus criou um ser humano livre, moral, com capacidade de fazer escolhas. E o homem escolheu pecar, o homem escolheu desobedecer, e Adão então precipita toda a raça no estado de depravação e miséria. Porém, Deus não é o protagonista da queda do homem. O homem pecou e sofreu as consequências do seu pecado, porque a Bíblia diz que Deus deu a ordem para ele: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E quando o homem escolheu desobedecer, ele morreu. Porque você precisa entender que naquele momento o homem sofre uma morte espiritual. E depois vem, em consequência disso, a morte física. E finalmente vem a morte eterna. Então, Deus sabia? Deus sabia. Tanto é que a provisão de Deus para a nossa redenção não foi depois da queda. Ao contrário, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. O plano da redenção é um plano eterno. Porém, o fato do homem ter escolhido pecar não torna Deus o autor do pecado do homem. O homem é responsável pelas suas decisões. Então veja, aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, ele está falando de algo que São Pedro vai falar na sua primeira carta. Na primeira carta de São Pedro, veja. Segundo a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 2, é dito o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito, para obedecer a Jesus Cristo
e receber a sua parte da aspersão do seu sangue. Ou seja, Deus conhece todas as coisas segundo a sua presciência. O que é presciência? Um conhecimento antecipado de todas as coisas. Por isso é dito que o cordeiro foi imolado, ou foi oferecido, ou foi dado antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus, antes de criar o mundo, Deus sabia, tinha um conhecimento prévio, ou seja, eleito segundo a sua presciência, tinha um conhecimento prévio de todas as coisas. E mesmo tendo conhecimento de que o homem iria cair, Deus, conhecendo isso, faz um plano, cria um plano de salvação. Ok, pronto, Deus conhecia antecipadamente. Antes mesmo dele criar tudo aquilo que ele pensou e desejou em criar, e dentro dessa criação, desse projeto de criação, está incluso a obra-prima de Deus, o ser humano, que foi criado livre, verdadeiramente livre, e que dentro dessa criação, dentro desse projeto de Deus de criar a humanidade livre, a humanidade como os anjos que foram também criados livremente rejeitaram a Deus. Então, uma coisa é livremente rejeitar a Deus, com o livre-arbítrio, né? Escolheram, infelizmente, rejeitar a Deus. Outra coisa é que Deus decreta isso. Decretar, veja, conhecer previamente algo que ele iria fazer, não significa dizer que ele iria fazer daquela maneira sem que o homem tivesse uma participação livre naquilo. Então, a providência divina, ela age de maneira extraordinária. Por exemplo, José do Egito. José do Egito, Deus sabia que ele ia ser vendido pelos irmãos. Os irmãos seriam homens maus. Depois da queda de Adão e Eva, a humanidade se torna pecadora. Existe uma concupiscência no homem que leva o homem, inclina o homem ao mal. E os irmãos de José, inclinados ao mal, livremente inclinados ao mal, fizeram com que o seu irmão fosse vendido como escravo para o Egito. E lá no final de tudo, a história que a gente já conhece, quando José se reencontra com seus irmãos, vendo tudo que o pai, Jacó, sofreu, a mãe, tudo que foi causado pelo aquele pecado que eles cometeram contra o irmão mais novo, quando eles viram José, eles se arrependeram. E ali foram pedir perdão a José, e José vai dizer, olha, não vos preocupeis, porque quando vocês pensavam que estavam me fazendo o mal, era Deus que me enviava à frente de vocês. Ou seja, Deus soberanamente age de acordo com a nossa vontade, nossa liberdade, nossas escolhas para fazer se cumprir o projeto de Deus para salvar a humanidade. Ali prefigurado em José para salvar Israel que estava morrendo de fome. Isso tudo, meus irmãos, traz para nós a onisciência de Deus, sim, o seu conhecimento, a presciência, conhecimento antes de todas as coisas, a sua onisciência também, mas também traz a liberdade do homem. O homem foi criado livre. Ele mesmo diz aqui, não fomos criados como robôs. Porém, no início do vídeo, ele diz, veja, no início do vídeo aqui, ele vai dizer que Deus decreta todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. É Deus. E ele não precisa pedir licença e nem permissão para nós para agir. Ele é soberano, ele é livre, e ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então logo, no conselho de sua vontade, ele decreta a queda de Adão e Eva, como é dito pelo pastor Marcos Granconato no vídeo seguinte. Veja aí o que Marcos Granconato vai dizer. Torna Deus o autor do pecado do homem. O homem é responsável pelas suas decisões. E Adão sofreu as consequências. E todos nós, como filhos de Adão, sofremos as consequências da sua decisão rebelde contra Deus. Como é que Adão seria responsável por algo que ele não poderia fazer distinto, que ele não poderia fazer diferente? E o pastor Marcos Granconato, outro calvinista, ainda
mais duro, que eu já ouvi ele dizendo em outros momentos que ele não tem meio termos com ele, esse negócio de ficar assim ou assado, não. Ele diz mesmo que Deus decreta a queda de Adão e Eva. Veja aí. Né? Eles tinham livre arbítrio, mas isso iria ser exercido nos limites do decreto. Deus decretou que eles caíssem. Deus decretou a queda de Adão. Veja, Deus decretou que eles caíssem. Deus decretou a queda de Adão. Veja que interessante. Isso torna Deus o autor do mal. O mal, o pecado dos nossos primeiros pais foi decretado por Deus. Um decreto, o que é um decreto? É a ação que expressa ou manifesta o desejo, a vontade de Deus. E o que é um decreto? É algo que foi determinado e não pode ser feito ao contrário. Por exemplo, se o presidente da República decretasse aí, vamos lá, mas vou dar o exemplo do presidente, mas não é comparável a Deus, porque o presidente não tem todo o poder, né? Então o decreto dele, mas é só para entender o que significa um decreto. Se o presidente decreta que a partir de hoje não se vende mais Coca-Cola no Brasil, está decretado, automaticamente toda a empresa da Coca-Cola teria que ser retirada do Brasil e não se venderia mais aqui. Se por um acaso não fosse tirado, sofreriam consequências. Aí você diz, está vendo, Denis? É exatamente isso. Não, meu amigo. Só que o decreto de Deus para com a sua criatura, não é algo como um homem falando para outro homem. Se eu disser para minha filha, não faça, minha filha pode não fazer. Por quê? Porque ela é livre. Ela é livre, exatamente livre. Ela pode fazer. E ela pode fazer porque eu não tenho todo o poder sobre ela. Mas Deus tem todo o poder. Tanto é que o pastor Marco Granconato vai dizer aqui que Deus não somente decretou, mas ele preparou, não nesse vídeo aqui, mas em outro vídeo ele vai dizer, Deus não somente decretou, mas Deus preparou o jardim do Éden e colocou o objeto, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, exatamente para que o decreto se acontecesse. Para que a vontade de Deus acontecesse, que era a queda de Adão. Então, isso não tornar Deus culpado é brincadeira. Veja aí, ele terminando. Eles tinham livre-arbítrio dentro dos limites do decreto. Então, olha. O que é o livre-arbítrio dentro do limite do decreto? É dizer, eu tenho vontade de não comer do fruto. Eu tenho vontade, vamos supor, né? Eu tenho vontade de não comer do fruto, mas eu não posso fazer o contrário. Porque o meu livre-arbítrio não impede que eu não coma. Por quê? Porque o decreto de Deus é que eu coma, segundo o que o pastor Granconato está dizendo aqui. Meus amados irmãos, isso é uma doutrina, com todo respeito aos calvinistas, todo respeito aos protestantes, mas isso é uma doutrina que Paulo vai chamar de doutrina de demônios, doutrina de Satanás, uma doutrina que faz Deus o idealizador do pecado de Adão e Eva, o que faz eficazmente o projeto do pecado, coloca lá tudo o que é necessário para o pecado, e Adão e Eva não podem fazer outra coisa a não ser comer do fruto. Isso é dizer que Deus é o autor do pecado. Com certeza. Ele vai terminar aqui e daqui a pouco eu termino. Uma coisa é aqui que eu fico pensando, pastor, vamos lá. Vamos lançando o caldo aqui, o debate fica bom, né? Calipau. Então, assim, se a gente está falando de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados por Deus e Deus deu uma ordem ali. Não coma do fruto, porque se você comer desse fruto, sim, eu vou te punir. Certo. Então, Deus decretou que eles comessem e Deus os puniu porque ele comeu. Isso. Então, Deus que mandou, Deus que decretou e eles são punidos. Isso. Então, veja. Só aqui para... Deus é Deus. Pronto. Então veja, né? Deus é Deus. Então veja, Deus decretou, entre aspas, Deus manda comer, porque o decreto é esse. Decreto é a ação que expressa ou manifesta o desejo, a vontade. Um decreto é colocar em ação a vontade daquele que está decretando. Então a vontade de Deus era que Adão e Eva comessem do fruto do bem e do mal. Meus amados irmãos, em Deus não existe sombra e nem variação. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é
misericórdia, Deus é justiça. E não existe justiça nenhuma em Deus mandar alguém comer alguma coisa e depois punir a pessoa porque mandou que ela comesse. Veja, São Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz o seguinte: não vos enganeis, meus queridos irmãos. Toda dádiva boa e todo dom perfeito descem do céu, do Pai dos astros, do Pai das luzes, não sujeito a fases, nem períodos ou obscuros. Então, Deus não está sujeito a fases, nem períodos, nem obscuro. Veja aqui na tradução da Bíblia da Ave Maria, né? Tradução da Bíblia da Ave Maria. Deixa eu pegar aqui. Tradução da Bíblia da Ave Maria. Carta de São Tiago, capítulo 1. São Tiago. Ai, meu Deus, cadê aqui? Perdi a carta. Tradução da Bíblia Ave Maria. Carta de São Tiago, capítulo 1, versos 17. Pronto, aqui. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 17, tradução da Bíblia da Ave Maria de estudo. Vai dizer o seguinte: toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, do alto. Então, de Deus vem toda dádiva e todo dom perfeito. Descem de onde? Do Pai das luzes, no qual não há mudança. Então, Deus não muda, não existe mudança em Deus. Nem mesmo aparência de instabilidade. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Então, Deus nos criou, meus irmãos, para sermos as primícias das suas criaturas. Então, Deus nos criou para sermos primícia das suas criaturas. A carta de São Paulo a Timóteo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, veja, segunda carta de São Paulo a Timóteo vai dizer o seguinte, né? Pronto, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, vai dizer o seguinte: se lhe fomos infiéis, ele se manifesta fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então veja, Deus é fiel e não pode negar a si mesmo. Então a pergunta que fica é: se Deus não pode negar a si mesmo, se Deus é fiel, se em Deus não há variação nem mudança alguma, Ele é perfeito, Ele é imutável, como é que Deus pode mandar, decretar, colocar em ação o seu desejo, que era o desejo que Adão e Eva comessem? Porque o decreto significa isso. Eu manifesto em ação aquilo que eu desejo. O que é que Deus manifestaria se Deus decretou a queda de Adão e Eva? O que é que Deus manifesta em ação o que ele deseja? Que Adão e Eva comessem do fruto do bem e do mal, pecasse e levasse toda a humanidade ao inferno com ele. Porque é isso que aconteceu. E alguém vem dizer que isso é decreto de Deus? Não. Uma coisa é Deus conhecer. Ele nos escolheu desde a antiguidade, por meio da sua presciência. Por meio da sua presciência, ele nos elege. Então, antes que o mundo fosse criado, ele nos elegeu por meio da sua presciência. Elegeu a quem? Aqueles que creram nele, aqueles que obedeceram à sua vontade, aqueles que permaneceram fiel graças à sua graça. Esses são aqueles que Deus escolhe, elege e salva. Porém, essa história de dizer que Deus decretou a queda de Adão e Eva e tornar Adão e Eva ainda culpados por isso, isso não existe. Não existe. Eu só posso culpar alguém se eu disser: olha, você tem duas opções: fazer ou não fazer. Se eu escolho fazer, eu sou responsável por ela e eu sou punido. Se eu escolho não fazer, eu sou responsável pela minha escolha e eu sou agraciado por Deus por causa disso. Porém, isso é livre-arbítrio. Eu posso escolher fazer o bem. Se eu não escolho fazer o bem, eu exerço mal o meu livre-arbítrio e eu peco, desobedeço a Deus. Porém, se Deus manda, se Deus decreta a queda
Deus é culpado da queda. Então, se for assim, se nós formos retroceder, então a rebelião de Lúcifer no céu também tinha sido decretada por Deus. Também tinha sido uma ação manifesta da vontade de Deus por um desígnio dele, por um decreto dele, né? Por uma intenção de Deus. E isso tornaria Deus um brincalhão, né? E que estaria brincando com as suas criaturas. Somente isso. Diferente de que Deus nos criou livres, como por exemplo, eu sou livre, minha filha é livre, nós podemos fazer escolhas, né? Minha esposa é livre, nós podemos fazer escolhas, sim ou não. E isso aí não tem como tornar Deus culpado de maneira nenhuma. O homem é responsável pelo que faz. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se alguém tem uma opinião contrária, deixa aí, compartilha esse conteúdo, se inscreve se você não é inscrito no canal ainda e vamos ajudar a evangelizar. Eu digo, Deus criou o homem, segundo a sua presciência, sabia que alguns homens iriam se rebelar contra ele, por isso Deus, previamente, né, antecipadamente, antes de criar o mundo, já tem um projeto de salvação, que é oferecer o seu próprio filho para resgatar todos, não, aqueles que escolherem Deus, aqueles que escolherem a vontade de Deus. Isso é soberania divina e liberdade humana. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.